Vamos lá. Então ganhar o estadual é só isso, Mike. Que decepção. Manda o presidente abandonar. Mike, o estadual, falou José Augusto. Então, eu não sei a opinião do DG, daqui a pouco eu passo a palavra para ele, mas, cara, para mim hoje o estadual é isso. Não porque eu desprezo os times daqui, acho que é confiança, está em outro patamar, todo aquele papo. Não. Porque o estadual, ele é feito para ser assim. O estadual, hoje, ele vale muito pouca coisa para os times pequenos. Para quem tem uma divisão nacional, ele também começa a valer pouca coisa. Acho que precisaríamos de uma reformulação no estadual, uma reformulação talvez do futebol brasileiro como um todo. Transformasse os estaduais em regionais, como se fosse uma série, onde você pudesse galgar. Então, por exemplo, o Confiança já não disputaria, faria uma série E regionalizada, onde os times de Sergipe enfrentariam os de Alagoas, que depois ia afunilando, como é a série D, até chegar a um acesso, enfim. Acho que a estrutura do futebol hoje, ela traz isso. Que o estadual só serve realmente para a gente ganhar cota em outras competições. Por isso que Atlético Paranaense há muito tempo não liga para o estadual, Bahia e Vitória aqui no Nordeste estão usando o estadual para formar times de transição, para aproveitar jogadores da base. Isso, enfim, acho que a gente ainda depende do estadual por conta da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, mas a partir do momento que a gente tiver posição no ranking, se a gente chegar lá e nem precisar disso, aí é que o desinteresse vai aumentar mesmo. Como é que você enxerga o estadual aí, DG? Não é muito diferente não, Mike. Hoje o cenário é outro, né? A gente vive num cenário que a gente só tem isso e é a única competição que a gente pode se preparar para a Série B. Então todos os jogadores, eu acho que eles entraram meio que com essa consciência de que a gente não está jogando um estadual, a gente está jogando um torneio de preparação para a Série B. E olhando dessa forma, então o estadual vale demais, porque o cara sabe que tem que jogar, tem que achar uma posição no time titular, porque sabe que daqui a pouco vai começar a Série B e a diretoria vai querer contratar para reforçar mais o elenco. Em qual das listas? A lista dos jogadores que vão fixados, porque não conseguiram render no estadual. Agora, Inês já é morta, já foi Copa do Nordeste, foi Copa do Brasil, então o recorte do estadual hoje é esse, é interesse, é foco pelo título e pelo que ele pode preparar o nosso elenco para a Série B. Mas, olhando de maneira geral, realmente é como você está falando, o estadual, cada vez mais ele vai perdendo interesse, não só aqui, como também em outros estados do Brasil. Pois é, basta ver como a gente fica puto por o time não render na Copa do Nordeste e no estadual a gente meio que tá deixando para lá. Claro que a gente fracassar na Copa do Nordeste é um problema, inclusive financeiro. E aí já mostra que se o time não está conseguindo render no estadual, imagine na Série B. Mas realmente é complicado. Vamos lá, Mike, você está falando de um jeito que nem o Confiança vai ficar a vida toda na Série B. Não cuspa no prato que já comeu. José, eu entendo sua postura, não estou cuspindo no prato que eu comi. A questão é que o Confiança não vai ficar a vida toda na Série B. Eu espero que ele passe para a Série A. Mas, enfim, claro que a gente pode regredir e bater na Série D de novo, disputar estadual precisando de vaga para a Série D. Vou até bater aqui na madeira para isso nunca mais acontecer. Mas é a questão que não é a situação do Confiança confortável atualmente, entre aspas, que me faz ter essa ideia de reformular o estadual. É a situação do futebol brasileiro. Hoje, o futebol do interior do Nordeste está morrendo, porque os estaduais não trazem recursos, não traz investimento, não traz atração de público. Então, ou reformula isso, ou a gente vai ter estaduais cada vez mais defasados, que só servem mesmo para manter a estrutura de poder da CBF. E eu gostaria muito que os estaduais, ou então as competições regionais, fossem muito mais atrativas, até para revelar jogadores. Quanto tempo a gente não vê um jogador despontando num time do interior, para até vir jogar na capital, no Sergipe, no Confiança, e fazer história.
Basta lembrar que o nosso maior artilheiro, Aldair, foi encontrado em Ribeirópolis. Então, isso não está acontecendo cada vez mais, menos porque a estrutura do futebol ela tem sido feita para ter campeonatos desinteressantes, com públicos baixos, baixo investimento, enfim. Não podem acabar, é a essência do futebol e do torcedor raiz. Sem falar na resenha dos bairros, bares e escolas. Concordo, Francisco. Por isso que quando eu reclamo dessa estrutura, eu estou reclamando, inclusive, do futebol do interior do Nordeste está se acabando. Então, hoje a gente talvez o Itabaiana seja uma referência até no interior do Nordeste, porque Campinense está fundado na Série D, o 13 sobe para a Série C e cai para a Série D. Interior de Pernambuco, o Salgueiro finalmente conseguiu ganhar o título lá, hoje não tem estrutura para sequer disputar a Série D. O Asa está se acabando, o Icasa se acabou, foi bater na segunda divisão cearense, está voltando agora. E esses times que eu estou falando do interior, eles dependem de um estadual que seja lucrativo, rentável e interessante para que eles possam vir a disputar, atrair torcedores, porque do jeito que está, vão seguir sendo coadjuvantes dos times dos grandes centros.